Olá! Hoje nós vamos estudar aqui um pouco sobre o átomo. Vamos recordar um pouco lá sobre o Rutherford. No modelo atômico de Rutherford, ele fez um experimento muito importante onde ele bombardeou uma lâmina finíssima de ouro com partículas alfa de carga positiva. A maioria atravessaram essa lâmina finíssima de ouro e algumas retrocederam ou mudaram a direção porque colidiram com o núcleo. Então vamos recordar aqui. O Rutherford conseguiu então comprovar cientificamente com seu experimento que o tamanho do átomo é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo e que a massa do átomo está toda concentrada no núcleo. Na época ele conseguiu determinar que o núcleo tinha cargas positivas, que são os prótons, e conseguiu prever a existência dos nêutrons entre essas cargas positivas. E determinou também que os elétrons ficavam girando em volta do núcleo, na eletrosfera, que era quase que o tamanho do átomo, né? E que a eletrosfera também era bem constituída de vazio. Mas o Rutherford não conseguiu determinar como ficavam esses elétrons em volta do núcleo, mas o seu aluno, o Bohr, conseguiu ampliar esse conhecimento. Então o Bohr estudou a eletrosfera do átomo, o comportamento dos elétrons nessa eletrosfera. Então, segundo Bohr, os elétrons não podem ter qualquer valor de energia em volta do núcleo. Esses elétrons estão distribuídos em camadas eletrônicas, camada K, L, M, N, O, P, Q. A camada K é a mais próxima do núcleo. Imagina uma cebola que tem um núcleo, aí tem aquelas camadinhas. A camada K é a mais próxima do núcleo, depois vem a L, M, N, O, P, Q. O elétron não pode ficar entre uma camada e outra. Ou ele fica na camada K, ou na L, ou na M, de acordo com a sua energia. Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia, porque diminui a atração pelo núcleo. Enquanto o elétron está girando na mesma camada, ele não perde nem ganha energia. E algumas camadas têm divisões. A camada K não tem divisão, só tem o subnível S. A camada L já pode ter duas divisões, que é o S e o P. S e P são os subníveis. Então ele conseguiu observar o seguinte, que cada elemento da tabela periódica, ao ser colocado, por exemplo, numa chama, vai dar luz de uma cor. Então, por exemplo, se você pegar o sal de cozinha, colocar na chama do fogão, você vai presenciar uma luz amarela, um amarelo bem forte, porque o metal sódio presente no NaCl, que é um composto iônico, esse metal sódio, ao receber o calor do fogo, os elétrons pulam para as últimas camadas. E ao esfriar, ao retornar, libera essa energia em forma de luz amarela. E cada metal presente nos compostos iônicos, ao serem colocados na chama, libera a luz de uma cor, porque cada metal vai ter uma quantidade de elétrons e vai dar a luz de uma cor. Então essa luz que nós enxergamos nos espectros atômicos são elétrons retornando para as camadas originais. E como cada elemento tem uma quantidade de elétrons, cada elemento vai liberar luz de uma cor. Observando tudo isso, sobre esse estudo que foi comprovado que cada átomo tem o seu espectro, o Linus Pauling fez esse diagrama que é muito usado. Nós vamos agora distribuir 33 elétrons do arsênio. Agora, esse número aqui, vocês podem pegar na tabela periódica, é um número atômico. O número atômico é o mesmo número de prótons. E como esse elemento está no estado fundamental, ele não perdeu e nem ganhou elétrons, a quantidade de elétrons também é o mesmo número atômico. Então vai ter 33 elétrons. E eu vou distribuir os elétrons. Os elétrons são esses expoentes. Então nós vamos seguir a setinha. A setinha indica a ordem crescente de energia dos elétrons. Vamos contar até chegar em 33. 2, 4, pula lá para cima. 10, desce a setinha. 12, pula lá para cima. 18, desce a seta. 20, 36. Passou.
só pode chegar até no 33. Então, nós vamos colocar 4P3. Então, vamos, do mesmo jeito que nós contamos aqui, a gente vai colocar aqui para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2 e 4P. Vamos contar de novo? Primeiro eu vou passar a setinha. A primeira seta pega só um S2, ela vem na diagonal. A segunda seta somente 2S2 e depois a gente continua que dá certinho. Então vamos contar de novo. 2, 4, 10, 12, 18, dessa seta, 20. Pula lá pra cima, 30, e falta só 3. Aí eu não coloco 4P6, eu coloco 4P3. Muito bem, então agora vamos fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Do mesmo jeito que eu contei, eu vou passar para uma linha. Então vai ficar, ó, 1S2, acabou a primeira seta, vamos copiar a segunda. 2S2, acabou a segunda seta, pula lá para cima e desce. 2P6, 3S2, pula lá para cima e desce, ó. 3P6, desce a seta, 4S2. Ô, gente, quando a gente está colocando em ordem crescente de energia, cuidado, do 3P6 não pode pular para o 3D10, tem que descer a seta. 4S2, agora vamos, 3D10 e 4P3. Muito bem, então essa é a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Agora eu quero o número de elétrons por camadas, por níveis. Esse número aqui te indica a camada, essa é a camada mais próxima do núcleo, que é a K, o 2 indica a segunda L, o 3 a M e N, ou seja, esse átomo possui 4 camadas. Então vamos ver aqui, a camada K tem 2 elétrons. A segunda camada em volta do núcleo, a segunda camada, esse 2 aqui indica a segunda camada, é a L, aí você soma os expoentes, ó, 2 mais 6, 8. A terceira camada M, ó, terceira. Tá vendo que eu não sigo a setinha era só para contar a ordem crescente de energia? Camada, você olha a linha do seu caderno mesmo, ó, terceira camada M, você soma os expoentes, ó, 2 mais 6 mais 10. Vai dar 18 e a última camada, a mais externa, vai ter 2 mais 3, 5. Ô, gente, essa última camada, ela é muito importante. Ela é chamada camada de valência. Então, esse elemento possui 5 elétrons na camada de valência. E sempre que vocês fizerem a distribuição e parar em S ou P, essa aqui parou no P, vai ser elemento das famílias A. E eles são chamados de elementos representativos. E o número de elétrons da camada de valência te conta a família. Então, como esse elemento tem 5 elétrons na última camada, ele está na família 5A. E a quantidade de camadas eletrônicas te conta o período da tabela periódica. Então, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4. Teve 4 camadas, que é K, L, M, N. Então, esse elemento está no 4º período da tabela periódica. E ele é um elemento representativo. Agora, se vocês encontrarem alguma pergunta assim, qual o número de elétrons que tem no subnível mais energético? Isso aqui não foi a ordem crescente de energia? Então, esse aqui é o subnível mais energético. Então, o número de elétrons, subnível mais energético, então, esse aqui é o subnível mais energético. Ele vai ter 3 elétrons no subnível mais energético, mas na camada de valência ele já tem 5 elétrons. Então, tá bom. Muito obrigada.